Boa tarde a todos. Bem, tudo bem? Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Eu sei que tem algumas pessoas chegando, temos algumas pessoas ali na frente. E eu sei que essa noite Deus tem algo muito especial para ministrar os nossos corações. E eu gostaria que você, se você puder, olhe para alguém, pelo menos umas 2 ou 3 pessoas que estão ali, diga para essa pessoa: que bom que você está aqui hoje, seja bem-vindo nesse lugar. Sei que vai ser uma noite única, maravilhosa. E eu quero, a Bíblia diz que quando nós estamos na casa do Senhor, a palavra de Deus diz no livro de Salmos: mais vale um dia em tua casa do que 1000 outros no outro lugar. É maravilhoso nós podermos estar na casa de Deus. É maravilhoso nós podermos reunir como grande família de Cristo. É maravilhoso nós podermos estar aqui, porque nós temos a certeza que a palavra de Deus também diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali o Senhor está. E nós estamos em muito mais do que isso. E temos a certeza de que Deus está aqui. E Ele tem algo maravilhoso aos nossos corações nesta noite. E por isso que eu quero convidar você a fechar os teus olhos nesse momento. Se você puder, feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração. Nós vamos orar. Nós vamos nos conectar com o Senhor. Eu quero que você esqueça todas as lutas que quem sabe você teve neste dia, nesta semana. Eu quero que você deixe isso lá fora. Todas as preocupações, todo o cansaço, porque a Bíblia diz que Ele tem cuidado de nós. Obrigado, Espírito Santo, por nós estarmos aqui hoje na Tua casa. Obrigado, Jesus, por este dia tão especial e maravilhoso que o Senhor preparou para que nós pudéssemos nos encontrar. Na nossa vida. E eu queria que você, com as suas palavras, pudesse dizer isso para Ele, dizendo: Senhor Jesus, nesta tarde eu te dou liberdade para o Senhor agir e falar ao meu coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa tarde. Eu queria convidar a toda a igreja a cantar assim comigo. Tua igreja canta a ti. Só louva, proclamar. Você pode levantar suas mãos bem alto e cantar. Tua igreja canta a ti. As palmas lá em cima. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele louvor, aquele que
Nesse domingo,
sabe que justamente sobre isso que eu estava meditando e lendo, a Bíblia fala lá em Lucas, vou ler para você no capítulo 13, versículo 8, mas o contexto desse texto diz que João Batista estava trazendo uma mensagem, ele estava iniciando algo novo, que era justamente o batismo. Só que quando as pessoas se aproximavam para serem batizadas, ele trazia uma mensagem muito interessante. O que ele dizia, a afirmação que ele trazia, que diz lá em Lucas 3, 8, diz: produzir então frutos que demonstrem arrependimento. João Batista ele dizia: vocês estão prestes a tomar uma atitude, mas que uma decisão, vocês estão prestes a fazer algo, mas que as obras de vocês sejam compatíveis com aquilo que vocês estão fazendo. E sabe que eu estava falando no meu coração sobre quando a gente conhece a Jesus, a gente entrega o controle da nossa vida. E eu creio que você está aqui, você tem feito isso também. Você tem pedido que o Senhor tome o controle da sua vida, do seu casamento, das suas emoções, das suas finanças. E quando chega esse momento, que também é um momento que nós entregamos em forma de adoração ao Senhor, através das nossas ofertas e dos nossos dízimos, nada mais é do que nós estarmos mostrando frutos da nossa fé. Eu vivo por fé e eu creio que Deus tem o controle da minha vida. Eu creio na palavra de Deus, então as minhas atitudes são de obedecer e crer e praticar aquilo que a palavra tem ensinado. E logo depois, a Bíblia fala que Jesus, ele chega e ele estava diante de uma multidão e estava ali, pregando a palavra. Enfim, não é isso que eu quero falar, mas a Bíblia fala que Jesus teve esse encontro com Pedro. E quando Jesus falou para Pedro que ele deveria lançar a rede novamente, depois de uma noite sem ter resultado, depois de uma noite trabalhando muito, e eu creio que se ele tinha compromissos ao pai, ele se esforçou ao máximo para ter uma grande pescaria e não teve. Mas ele fez uma grande afirmação. Jesus disse: vai, lance a rede. Já era dia, Pedro já tinha lançado a rede várias vezes, Pedro já tinha tentado muito. Mas em Lucas, logo na sequência, em Lucas 5, no versículo 8, Pedro ele fez uma das declarações que talvez foram mais impactantes. Ele disse: mestre, eu tentei a noite inteira. Quando Simão Pedro viu isso, no versículo 5, Lucas 5, 5, Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Talvez ele, em outras palavras, ele poderia ter dito: Senhor, eu já me esforcei tanto, eu já vi tanto isso, já tentei de tantas maneiras, eu já lancei do lado direito, do lado esquerdo, na frente, atrás, a gente andou com o barco, a gente voltou com o barco, a gente foi para um lado, a gente foi para o outro, a gente esperou o vento, mas o Senhor está falando, eu acredito, eu confio, eu vou ter uma atitude de acordo com a minha fé, porque a Bíblia também ensina que fé sem obras é morte. Nós demonstramos a nossa fé mudando de vida. Nós demonstramos a nossa fé quando nós mudamos o nosso comportamento na nossa casa, quando você muda o seu comportamento no seu trabalho, quando você que começa a mudar a sua conduta, você não mente mais, você começa a fazer tudo diferente. Mas nós também mostramos a nossa fé quando nós entendemos sobre o dízimo e oferta. E a Bíblia fala que a festa foi tão maravilhosa que abençoou todas as pessoas que estavam ao seu redor. E quando você decide ter uma atitude de fé, diz: eu creio e eu aplico isso, as pessoas vão ser abençoadas também. Por isso, essa palavra, antes de nós orarmos pela nossa vida financeira, é um convite que você entenda que é uma atitude de fé que você está tomando e que é o Senhor que vai te honrar. Amém? Eu quero convidar você a se colocar em pé comigo nesse momento e que você possa colocar a mão no teu coração e que nesse momento você possa refletir, você possa dizer assim: Senhor, eu não quero viver uma vida rasa, eu não quero viver uma vida onde minhas palavras e as minhas atitudes não combinam, elas não condizem. Eu falo que creio, mas não tomo atitude.
atitudes de fé. As minhas palavras falam que eu creio, mas as minhas atitudes fazem diferente. Que hoje você possa pedir para que o Senhor te ajude a ter fé. Porque eu creio que Pedro teve que ter fé para lançar ele conforme a palavra e ver a colheita. O Senhor nos ensina sobre os dízimos, sobre as ofertas. Eu creio que isso vai trazer retorno para a sua vida, recompensa para a sua vida. Senhor Deus e Pai, nós oramos nessa noite. Senhor Deus, eu te agradeço porque eu creio, Deus, que quando nós tomamos atitude de fé e obediência, é o Senhor que cuida da nossa vida. Senhor Deus, o que é a nossa vida? Quem somos nós comparados à tua grandeza? O Senhor é o Criador do céu e da terra, Deus, tudo pertence a Ti. E talvez a situação que cada pessoa hoje está passando, Deus, que é comparada àquilo que o Senhor pode fazer. Senhor Deus, mas eu também entendo que quando o Senhor nos dá uma palavra, o Senhor espera que nós possamos corresponder com atitudes e aí virá um milagre. Deus, eu creio que hoje, nessa noite, o Senhor está despertando pessoas a tomarem uma atitude de fé, Deus, e fazerem propósitos de serem dizimistas, ofertantes. Aqueles que vão ofertar hoje estão ofertando por fé, estão dizimando por fé. Eu creio, Deus, que o Senhor responde. Eu creio que aí sim vem o verdadeiro milagre, aí sim vem a verdadeira transformação, porque não depende das nossas forças, não depende da nossa sabedoria, não depende da nossa eloquência, não depende daquilo que nós podemos fazer, mas depende daquilo que Tu és. E o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Por isso, Deus, hoje entregamos, consagramos nossas ofertas, nossos dízimos, Deus, crendo na Tua palavra e crendo, Deus, que o Senhor é poderoso para fazer. Em nome de Jesus, Deus, eu declaro sobre cada pessoa o sangue que Jesus verteu da coroa de espinhos, que quebra toda a maldição financeira e territorial, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode ofertar e dizimar com alegria. Boa noite, igreja. Bem fraco, né? Boa noite, igreja. Agora sim, temos dar alguns avisos. Para você que nos visita pela primeira vez, passando o hall de entrada aqui à esquerda, nós temos o balcão de boas-vindas, nós temos uma lembrancinha especial para você que nos visita. E quem aqui reparou que tem um Fusca no meio da igreja? Quem aqui reparou que tem um Fusca no meio da igreja? Para quem não sabe, esse Fusca a gente está rifando. Para quem também não sabe, a nossa igreja ela passou por uma grande reforma. E o fato da gente estar fazendo a rifa do Fusca é para custear os custos da igreja e tudo mais. Então, se Deus falou no teu coração e você quer comprar um número é bem baratinho, é R$10. Não é sobre quantidade, mas é sobre o teu coração, né? Então, se você está a fim de comprar um número, lá no final nós temos o balcão das rifas também. E você pode estar chegando lá, contribuindo com a nossa igreja. Nós temos um convite especial agora para as mulheres dessa igreja. Gostei, agora sim. Quarta-feira, dia 22, às 7h30, nós temos um culto e um evento preparado para vocês. Terá sorteios, terá prêmios, mas eu tenho certeza que Deus vai ministrar muito no coração de cada um. Então você já sabe que não pode perder. E eu queria falar agora com os adolescentes e pais de adolescentes principalmente. Essa sexta-feira a gente vai ter o nosso primeiro Ensine
aqui dos adolescentes às 7h30. Então vocês estão convidados a vir participar, vai ser uma noite maravilhosa e Deus está preparando um lugar incrível para vocês e um filme muito especial para cada um. E os jovens, cadê os jovens dessa igreja? É uma acordada agora. Todo sábado a gente tem a nossa rede Way e vocês estão convidados para participar. Convidem um amigo também. Deus tem preparado essa nova temporada, está muito boa, está maravilhosa. Deus tem guiado cada passo. Então eu quero que todos os jovens venham e participem todo sábado às 7 horas aqui na igreja. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir mais uma vez a Jesus? Eu quero convidar vocês a colocar em pé. Nós vamos continuar preparando o nosso coração para essa noite, para recebermos a palavra. Eu sei que Deus tem algo muito especial e maravilhoso para nós. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos nesse momento. Eu sei que quando Deus ele começa a tocar nos corações, Ele coloca uma fome dentro de nós, nosso coração começa a queimar, a aquecer de uma maneira diferente, porque os olhos dele, a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E por isso que hoje eu quero que você abra o teu coração e se deixe, se permita viver tudo aquilo que Deus tem para cada um de vocês neste dia, em nome de Jesus. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo fogo em teus olhos, fez eu
nessa noite, o que Jesus quer fazer é aquecer o teu coração. Ele quer fazer com que essa chama do amor, a chama da fé por Ele, possa voltar a queimar, possa queimar como nunca antes. Que você possa viver e descobrir um amor como você nunca ainda descobriu. Oh Espírito Santo, Ele está aqui neste lugar. Ele quer tocar no teu coração. Ele quer tocar na tua vida. Hoje não será mais um culto qualquer, mas hoje Ele está aqui pairando sobre nós, buscando aqueles corações que estejam dispostos a dizer: Senhor, aviva o meu coração, aviva a chama do meu coração, Pai. Aqueça meu coração, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, e muito mais do que aquecer, nós vamos aquecer o coração de todos os que estão aqui, o coração da nossa família, o coração dos nossos amigos. E por isso, nessa noite, eu convido você, se você puder, coloque a mão no ombro de alguém que está aí do teu lado, ou se alguém que está na frente ou atrás de você. Quem sabe a tua oração vai aquecer a vida desta pessoa. Quem sabe ela veio aqui triste, sozinha, desamparada, mas hoje o Espírito Santo está aqui e Ele está pairando. Hoje Ele vai usar as tuas mãos para aquecer esta vida que está aqui hoje, porque nós nos tornamos responsáveis e esta chama não pode se apagar. Oh Senhor, Tu és maravilhoso.
Deus vai se revelar a você, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Ele mais uma vez? Glória a Deus. Hoje é um dia muito especial. Um dia maravilhoso. Hoje estamos muito felizes de ter cada um de vocês aqui. Estamos felizes porque hoje, no final desta reunião, nós vamos ter batismo nas águas. Aleluia! Glória a Deus. Eu sei que o batismo é uma decisão única de viver uma nova vida e a gente está muito feliz. Por isso, muitas pessoas tomaram essa decisão. Algumas ainda têm pensado sobre isso. Mas se tiver mais alguém que ainda não deu o seu nome e queira se batizar, hoje é o dia. Hoje é a oportunidade. Eu até trouxe umas toalhas extras, né? Se tem alguém que quiser, e se tem alguém que você sabe que está do teu lado e que não quer, mas você sabe que precisa, nós vamos amarrar ele e vamos batizar. Não, estou brincando, isso é brincadeira, gente. Isso a gente não faz. Mas eu tenho uma palavra muito importante e interessante para compartilhar com cada um de vocês nesse dia. Uma palavra que Deus soprou no meu coração nesta semana e é muito especial. Eu quero convidar vocês que nesse momento, se você puder, feche os seus olhos mais uma vez. E eu quero que você ore comigo agora. Senhor Deus e Pai, obrigado, Espírito Santo, por esta oportunidade de nós poder estarmos aqui na Tua casa. Obrigado, Jesus, pelo privilégio que nós temos de ouvir a Tua palavra. E nós sabemos, Senhor, que Tu estás aqui. Nós sabemos, Senhor, que a Tua presença é real aqui nesse lugar. E por isso nós queremos te pedir, fale ao mais íntimo do nosso coração neste dia, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. E eu oro, Deus, para que ninguém saia daqui da mesma maneira como chegou, mas que esta palavra possa fazer morar nos corações, Pai. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Glória a Deus. Bom, eu sei que na igreja nós estamos aqui e a igreja ela é o corpo de Cristo. A Bíblia se refere a ela que o corpo ele tem a mão, ele tem os pés, ele tem os dedos, ele tem o cabelo, ele tem os olhos. Cada um de nós, de alguma maneira, fazemos parte do corpo de Cristo. Nem todas as pessoas são iguais. E Deus usa cada um com a sua multiforma. Cada um aqui no seu determinado lugar de trabalho. Temos pessoas aqui que frequentam a igreja, que são estudantes. Temos pessoas que são professores. Temos médicos, temos empresários, temos trabalhadores liberais, fotógrafos, temos caminhoneiros, temos aqueles que também não fazem nada, e eles também fazem parte do corpo de Cristo. Amém? Cada um de nós fizemos parte do corpo. E é muito interessante que além das profissões, cada pessoa tem uma descendência. Eu acredito que aqui hoje na igreja nós temos pessoas. Quem é descendente de italiano aqui? Levanta a sua mão. Poxa, até achei que teria mais. Quem é descendente de alemão? Levanta a mão. Muito bem. Poxa, quem é descendente de japonês aqui? Vamos ver. Tem alguém? Temos alguém descendente de japonês. Temos descendente. Eu sei que tem uma pessoa, eu não posso falar, eu quero não escrever isso demais. Tem alguém que é descendente de russo aqui? Levanta a mão. Pastor, levanta a mão. Vocês acham que o Globoski veio da onde, gente?
Mas fica tranquilo, ela não é da KGB, ela é de Jesus. Mas, fato é, irmãos, que a grande maioria de nós, tirando a Tere nesse momento, nós temos a descendência brasileira, cidadania brasileira. Tere é peruana, né, Tere? Já tem a cidadania brasileira? Ainda não? Mas independente disso, irmãos, nós temos a cidadania brasileira. E ter uma cidadania, para vocês entenderem, isso é uma introdução aonde eu quero chegar. Termos uma cidadania, ela nos dá alguns direitos, alguns deveres, algumas coisas importantes, como nós temos a cidadania, nos dá o direito de nos permite participar da sociedade, nos permite viver uma vida, nos permite ter o direito ao voto, nos permite muitas coisas importantes que fizemos por sermos brasileiros. Mas nessa noite é interessante que a palavra cidadania também é citada na Bíblia. E como uma introdução ainda, para vocês entenderem aonde eu quero chegar, eu quero ler com você o que a Bíblia diz em Atos capítulo 22, versículo 25 até o 29. Olha o que a Bíblia diz. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Versículo 26. Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante: o que vais fazer? Este homem é um cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é um cidadão romano? E ele respondeu: sim, eu sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço pela minha cidadania. E Paulo respondeu: eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Ou seja, olha só, Paulo, ele estava pregando o evangelho, ele foi preso por pessoas, por o exército romano, mas ninguém sabia que Paulo tinha uma cidadania romana. E eles não poderiam fazer isso sem uma condenação. Queriam, inclusive, se você ler nos versículos antes, você vai ver que Paulo, ele diz assim, as pessoas, os centuriões, as pessoas, os judeus que queriam condenar, inclusive, queriam matar Paulo. Esse homem, ele foi preso e por ele ter a cidadania romana, ele foi liberto. Ele não foi açoitado, não foi preso, não foi morto naquela ocasião, por fato de ele ter a sua cidadania. Mas nessa noite, o que exclusivamente eu quero falar com vocês é sobre uma nova cidadania. Repita comigo: uma nova cidadania. Eu quero falar com vocês hoje sobre a cidadania do céu. Sabe, irmãos, nós vivemos nesse mundo. Estamos aqui, temos corpo, temos a nossa calça, teu tênis, a tua bota, o casaco, mas nós não somos daqui. Existe um lugar que Jesus foi preparar para cada um de nós. Sabe, hoje eu quero falar para vocês sobre nós termos a possibilidade de todos nós que estamos aqui termos a cidadania celestial. O que eu vou falar hoje, nessa noite, vai muito além do que algo terreno, mas algo eterno. Sabe, porque eu sei que às vezes há pessoas, e não tem nada de errado em nós buscarmos cuidar do nosso corpo, cuidarmos da nossa saúde. Não há nada de errado em nós nos projetarmos para o futuro, mas existe um futuro eterno e que muitas vezes nós não paramos para pensar sobre isso. Existe uma eternidade e hoje eu quero falar com cada um de vocês. Olha, é interessante, irmãos, para vocês entenderem, quando Jesus veio nesta terra, ele andou mais ou menos por 3 anos e meio com seus discípulos, a partir dos 30 anos até 33 anos. Nesses 3 anos que Jesus passou com seus discípulos,
Jesus tentou ensinar para ele sobre algo chamado reino. Repita comigo, diga reino. Essa palavra é mencionada nos evangelhos mais ou menos 120 vezes. O reino de Deus, exclusivamente, são falados mais ou menos 80 vezes nos evangelhos. Porque Jesus queria e se preocupava em formar uma cultura, em mostrar para eles algo que vai além do que os olhos podiam ver, e que as nossas decisões, as nossas atitudes podem repercutir para a eternidade. As nossas escolhas que fizemos nesta vida nos levarão a um lugar eterno. E Jesus veio ensinar sobre esse reino. Várias vezes ele estava falando com os discípulos, contava uma parábola e ele começava dizendo assim: o reino de Deus é de tal maneira, o reino dos céus é de tal maneira, porque no reino dos céus é de tal maneira. Sabe, Jesus, ele se preocupou e cuidou para poder ensinar sobre o reino. E por isso que nessa noite eu quero que você entenda que assim como ele mostrou um dia para aqueles discípulos, hoje eu preciso mostrar isso para você, para que você compreenda sobre o reino de Deus, sobre esta nova cidadania. Sabe, irmãos, eu não sei se você já parou para pensar como é o céu. Em algum momento você já parou para fazer essa pergunta? Como será o céu? Como será o paraíso? Como será esse lugar que Jesus foi preparar? Como será que é? Eu sei que talvez a pergunta que mais as pessoas se fazem, quer ver, eu gosto de fazer isso. Quem aqui tem animal de estimação? Levanta a mão. 98% da igreja. Olha que beleza. Quem tem mais de 2? Quem tem 3? 4? 5? 6? 7? Jesus amado. 8? Abre uma clínica veterinária. Quem tem mais de 10? Estamos lá, é verdade, 11 gatos e 4 cachorros. Que beleza. E passarinho? Tinha um passarinho? Os gatos comendo o passarinho. Mas talvez as perguntas que as pessoas fazem: ô pastor, ou por curiosidade, no céu vai ter os cachorrinhos? Vai ter os gatos? As pessoas vão se fazendo. Eu sei que eu não posso olhar, mas tem uma turma aqui que gosta de pescaria que já falaram, me perguntaram: será que nós vamos pescar no céu? Né? Será que ele vai fazer? Eu já me perguntei para uma outra turma que estava no meu filho, que é uma turma que gosta de churrasco, e falou: será, pastor, que nós vamos comer uma carne lá? Eu falei: ô glória! Deus sempre, o aroma do churrasco sempre subiu de uma forma agradável ao Senhor. Mas querendo ou não, irmãos, o céu é uma coisa que nós realmente temos que criar uma expectativa e sonhar com isso. Sonhar no dia em que nós iremos morar lá. Você sabe que a nossa vida aqui, eu sempre digo que ela é um ponto numa linha que não tem fim. A nossa vida nessa terra, eu até falava hoje na nova turma da Escola de Princípios. O tema do assunto da turma era salvação. E, irmãos, a maior certeza que nós temos na nossa vida é que um dia nós vamos morrer. É a maior certeza. Você não sabe, quando você nasce, você não sabe com quem você vai se casar. Você não sabe qual será a tua profissão. Você não sabe quais serão os estilos musicais que você irá gostar, ou quais são os teus gostos. Mas existe uma certeza, que um dia nós vamos partir desta, e em nome de Jesus, todos nós que estamos aqui, desta para a melhor. Amém? Amém. Olha para mim, está do seu lado assim: existe uma eternidade esperando você. É muito interessante, irmãos, que eu quero falar com vocês alguns atributos que a Bíblia nos descreve no céu, que quem sabe vocês nunca imaginaram. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que no céu tem uma posição solar diferenciada. Olha o que a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 22, versículo 5. Olha só: não haverá mais noite,
Eles não precisarão da luz da lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor, Deus, os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Olha o que a Bíblia diz também em Apocalipse, capítulo 21, o 23 e o 25. Eu quero ler alguns versículos com você para que você compreenda. A cidade não precisará de sol nem de lua que brilhem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. 25. As suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Eu não sei se vocês já ouviram falar, existe um termo na fotografia que agora eu esqueci. Cadê os fotógrafos? É quando existe a luz, bate a luz do sol. Existe um termo na fotografia, nas filmagens, que é sobre essa luz. Como? Perdão. É isso aí. Esse termo aí. Vocês entenderam? Eu também não, mas é isso aí então não. Mas existe algo que é uma luz muito especial que bate no início da manhã e no final da tarde, se aproximando da noite. O pôr do sol aqui na igreja é maravilhoso. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver. Essa luz é que brilhará no céu. Essa luz incrível e maravilhosa, linda, poderosa, que nos aquece, que traz vitamina. Essa luz é o que brilhará no céu durante toda a eternidade. Olha o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 60, versículo 19 e 20. Nunca mais o sol será a sua luz, do dia, nem o brilho do luar iluminará você, pois o Senhor será a sua luz para sempre, o seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre, e os seus dias de tristeza terão fim. Olha para alguém que está ao seu lado e diga assim: os dias de tristeza terão fim, se acabará. Quem sabe você chegou aqui triste, quem sabe a tua semana foi difícil, mas eu quero dizer para você que existe uma promessa, e Deus cumpre cada uma delas, que os dias de tristeza estão contados, acabados, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Jesus por isso? Aleluia! Sabe, irmãos, uma das coisas que eu acho maravilhoso no céu, quando você começa a estudar sobre o céu, quem aqui já fez mudança? Levanta a sua mão. Quem aqui já teve um problema com o vizinho? Levanta a sua mão. Sangue de Jesus tem poder, né? Meu Deus, tem os vizinhos que você não sabe mais o que fazer, e você ora por eles, né? Você não sabe mais o que fazer, mas eu preciso te falar, sabe o quê? Quem será os vizinhos lá no céu? Como serão a nossa vizinhança lá? Sabe, é muito interessante que a Bíblia diz que os nossos vizinhos, quem irá morar conosco no paraíso, estará lá Jesus, a presença do Espírito Santo, a glória do Senhor, estará lá os anjos, estará lá quem ensinou a verdade, estará lá quem é fiel, honesto, íntegro, de caráter, bons amigos, justos, amorosos, pessoas leais, pessoas fiéis, só gente boa, né? Você não gosta de andar com pessoas assim? São assim as pessoas que estarão no céu. E é muito interessante, irmãos, para você entender quem não vai estar lá. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Preciso ler com você. Olha a nata que não vai estar lá. Fora ficam os cães. Gente, não é um cachorro, tá? Não se preocupe. Os cães aqui, a Bíblia está se referindo às pessoas que agem de má fé e que ensinam o caminho errado, tá? Então fora ficam os cães, os que praticam uma feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos,
os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Quem gosta de caminhar com gente mentirosa? Eu pergunto para você, por que muitas vezes você mente? Se você não gosta de andar com gente que mente, não minta, né? Fale sempre a verdade, irmãos. E a Bíblia diz que os mentirosos ficarão de fora. É interessante que, se nós olharmos a nata de quem não estará no céu, o diabo, os demônios, né? Os cães, falsos profetas que praticam feitiçaria, assassinos, idólatras, mentirosos. E eu pergunto para você, qual é o lugar que eu e você queremos passar a eternidade? Qual é o lugar, qual é o tipo de cidadania que eu e você queremos ter? Hoje eu estou falando com você sobre essa cidadania celestial, que você já vai entender no decorrer dessa palavra. Eu estou chegando na metade, não vou dizer que estou chegando no final, mas é muito interessante para que eu e você possamos entender isso. Algumas outras coisas que haverão no céu, para que você deseje ir morar lá. Olha o que a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Do 1 ao 3. Então o anjo me mostrou um rio da água da vida, que claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos lhe servirão. Olha o que a Bíblia também diz em Apocalipse, no versículo 4 ao 6, do 21. Nós estamos lendo do 4 ao 6. Eles verão a sua face e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite, eles não precisarão da luz da lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor, o seu Deus, os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus que governa os profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Sabe, irmãos, você precisa entender que a eternidade é algo real, é algo único, está para acontecer. Apocalipse 21, 18 ao 21. Olha que interessante. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram adornados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Olha o lugar onde nós vamos caminhar, irmãos. Quem sabe você está até passando por uma situação financeira, por algo delicado, mas eu quero dizer que em nome de Jesus, para o lugar onde você vai pisar no ouro. Amém. O lugar onde Jesus foi preparar para nós, esse paraíso, essa eternidade, da glória dele, daquilo que é mais belo, daquilo que é mais puro, daquilo que é mais maravilhoso. Irmãos, quando a gente olha para a natureza, nós vemos a criatividade de Deus em formar cada detalhe. Nós olhamos e falamos: meu Deus, que coisa maravilhosa! Mais maravilhoso será a eternidade, mais maravilhoso e incrível será. E aí você me pergunta: pastor, o que eu devo fazer para ir morar lá? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e da tua casa. Sabe qual é pastor, quanto que eu tenho que pagar, não é por obras, para
para que ninguém se glorie. Não é por cesta básica, irmãos. Não é por coisas que fizemos, não é pela quantidade da oferta ou do dízimo, não é por isso, é por uma decisão de viver uma vida com Jesus. É por isso que nós seremos salvos. A nossa escolha de caminhar com Ele, de andar com Ele. Sabe, é muito interessante o que a Bíblia diz em João capítulo 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Jesus quer que eu e você possamos ter é a vida eterna, é ir morar no céu. E eu digo com todo o amor no meu coração para você: pare de focar só nas coisas terrenas, pare de olhar só para o seu próprio umbigo, mas levante os teus olhos para a eternidade. Olhe para a eternidade, tenha uma visão da eternidade. Existe um livro muito interessante de um autor chamado John Bevere, que ele fala assim: movidos pela eternidade. Eu e você, irmãos, nós temos que ter a esperança de entender que Jesus foi preparar um lugar para nós. É claro que a Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Eu creio que o melhor também é para nós. Nós que estamos aqui, que caminhamos com Ele, que somos fiéis a Ele, mas nós não podemos só olhar para as coisas terrenas. Entender que as nossas atitudes, nossas decisões, nossas escolhas devem ser movidas pela eternidade. Nós temos que ter o senso da eternidade no nosso coração e ter o temor de ir morar lá e de não ir para o inferno. Posso ouvir um amém por isso? Amém. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim: Jesus quer que você vá morar no céu e não no inferno. É por isso que Ele veio, irmãos. Sabe, Jesus nos deu, olha só, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Olha o que a Bíblia diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Sabe, irmão, Jesus deu uma nova, Ele deu uma oportunidade de eu e você termos uma nova cidadania, a cidadania celestial. Nós temos a cidadania brasileira. Quem sabe alguns aqui têm cidadania italiana, mas existe uma cidadania celestial que todos aqui podem ter, e você deve buscar ela. Sabe, creia no Senhor Jesus. Entregue a tua vida para Ele. Entregue o controle da tua vida para Ele. Entregue o teu caminho para Ele. Entregue a tua casa para Ele. Sabe, quem sabe você me pergunta: pastor, o que eu devo fazer? E a minha resposta vai ser como Pedro falou para a igreja de Atos. Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. Olha o que a Bíblia diz. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos o quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Sabe, irmãos, hoje Deus está chamando cada um de vocês, chamando vocês para perto dEle, chamando vocês para caminhar com Ele, chamando vocês para colocar no coração de vocês o desejo e o sonho da eternidade, chamando cada um de nós para vivermos uma nova vida, se arrepender dos nossos pecados e viver para Ele, viver um futuro diferente no casamento, um futuro diferente na tua empresa, um futuro diferente nos teus negócios, um futuro diferente no teu relacionamento, um futuro diferente nos teus sonhos, mas acima de tudo, um futuro diferente para a eternidade, para que todos nós que estamos aqui possamos ir morar no céu. Amém? Sabe, eu quero orar por você nessa noite. Quero convidar você a se colocar de pé, em nome de Jesus. E se você puder, coloque a mão no teu coração. E nós vamos orar hoje. Eu quero fazer uma oração muito especial. Feche os teus olhos. Eu sei que o Espírito Santo está aqui.
Sabe, Ele se entregou por cada um de nós. Ele nos amou para que eu e você pudéssemos ter esta vida abundante, pensando e crendo na eternidade, vivendo uma mudança de vida. E hoje eu quero orar por vocês. Você que, quem sabe, esteve longe desse caminho. Você que talvez fez escolhas que te levou a outros lugares, buscaram outros caminhos. Eu quero, você que hoje quer se entregar, quer poder dizer: Senhor, eu quero entregar a minha vida para Ti, o meu futuro para Ti, a minha casa para Ti, a minha empresa, Senhor. Eu quero entregar todos os meus sonhos, eu quero entregar agora para Ti, Senhor. E eu quero convidar você que hoje deseja fazer esta oração. Quero convidar você a sair do teu lugar e vir aqui diante do altar. Você que hoje decide dizer: Senhor, Tu és o dono da minha vida, Tu és o dono do meu caminho. Quem sabe eu quero orar por você também, que quem sabe esteve longe e afastado do caminho do Senhor, por escolhas, por decisões, quem sabe por decepção. Mas hoje você quer poder estar perto dele, quer poder se conectar com ele, quer poder voltar a sonhar com Jesus, estar nesse caminho. Eu quero convidar você a sair do teu lugar e vir aqui diante do altar. Não se preocupe no que as outras pessoas vão pensar. Sabe, Jesus hoje Ele tem um caminho novo para cada um de nós. É por Ele, é para Ele. Aleluia. Sabe, hoje quem sabe você tem algo que você quer confessar a Jesus. Tem algo que você fez que só você sabe. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E hoje, se você quer hoje se reconciliar com o Senhor, quero que você saia do teu lugar e venha aqui diante do altar. Não se preocupe com o que as outras pessoas vão pensar, mas hoje é a tua oportunidade de se reconciliar com Ele, de poder ter essa aliança com Ele novamente. Aleluia. Eu quero que a igreja estenda a mão sobre cada pessoa que está aqui. E vamos orar agora, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta noite. Eu te louvo por esta palavra. Senhor, hoje eu oro por cada um dos teus filhos e filhas que decidiram vir aqui diante do altar. Senhor, eles decidiram vir aqui, Pai, para poder renovar a sua aliança, para poder entregar o seu caminho a Ti, Senhor. Sim, Jesus. Hoje nós oramos e declaramos sobre estas pessoas, Pai. Declaramos os céus abertos. Hoje, Senhor, elas vieram aqui diante do altar para Te confessar como Senhor, como Salvador das suas vidas, Pai. Hoje elas estão aqui renovando esta aliança, Pai, contigo, entregando esse caminho a Ti, Pai. Sim, Jesus, todo e qualquer mal, toda e qualquer dor, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, em nome de Jesus. Hoje, Senhor, tudo aquilo que tentou afastar estas pessoas dos Teus caminhos, Senhor, hoje, Deus, é neutralizado, é repreendido, em nome de Jesus. Não tem mais poder, não tem legalidade sobre a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas. Hoje, Senhor, algo novo começará, uma nova história, um novo caminho, uma nova direção, Pai. Eu declaro, Senhor, e daqui até a eternidade, Senhor, em nome de Jesus, proteja esta casa, proteja esta família, proteja este negócio, proteja, Senhor, este coração, blinde, Senhor, esta mente, Pai. Guarda, Espírito Santo, em nome de Jesus. E nós declaramos isso nesta noite. Nós declaramos, Senhor, que hoje há festa no céu, Senhor. Porque, Deus, aqueles que vieram aqui arrependidos, Senhor, com o coração arrependido, para viver uma nova vida, Pai. Eu declaro, Espírito Santo, o Teu
não cuidar desta casa. Hoje este impedimento sai em nome de Jesus. Ô Espírito Santo, nós te agradecemos, nós te louvamos. E você que está aqui diante do altar, eu queria que você repetisse essa oração comigo e dissesse assim: Senhor Jesus, nesta noite eu peço perdão dos meus pecados. Hoje eu entrego o meu coração e a minha vida a Ti. Hoje um novo futuro começa na minha vida, e a partir de hoje o meu nome está escrito no livro da vida, e eu viverei uma nova história. Hoje eu sou livre do pecado. Hoje eu sou livre de toda e qualquer maldição. Hoje a minha vida é transformada no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Se você puder, dê um abraço a alguém que está junto com você. Dê um abraço nessa pessoa e dê uma palavra para ela. Diga para ela assim: a partir de hoje, algo novo começará na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Você pode se sentar por um momento. E eu sei que Deus tem algo, está fazendo algo incrível, algo maravilhoso. Se você tem alguém da tua família perto de você, dê uma palavra para essa pessoa agora e diga assim: a nossa casa, a nossa família é abençoada, é restaurada, é cuidada por Jesus. Agora eu quero pedir um favor para você. Você que tem talvez alguém que está sozinho, eu quero que você vá perto dessa pessoa e declare. Alguém que está sozinho, vá perto dela e faça essa declaração para ela. Diga assim: hoje Jesus está cuidando da tua casa. Aqui, ó, eu quero que declare para essa, aqui, ó, declare para essa moça, diga assim para ela: hoje Jesus está cuidando da tua vida e da tua casa, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus? Amém. Gente, nós já estamos encerrando a nossa reunião, mas eu quero fazer duas coisas bem especiais ainda. Eu quero dar um aviso para vocês, em primeira mão. Semana que vem nós vamos ter uma convidada muito especial que estará compartilhando a palavra no culto da família. Nós vamos estar recebendo a pastora Daniela Gavin, lá na cidade de Porta. Muitas pessoas conhecem ela lá do Encontro com Deus, do Reencontro, das convenções, e ela estará vindo para cá. Será uma grande bênção. Tenho certeza que quero motivar você a estar aqui semana que vem. Se convide alguém da tua família, convide a tua célula. Eu tenho certeza que vai ser uma noite muito especial que Jesus preparou para nós. E antes de nós orarmos para ir para a nossa casa, nós sabemos que nessa noite nós vamos ter o batismo. E eu quero pedir dois favores, não agora, tá? Quero pedir para que você possa ficar assistindo esse batismo, que será maravilhoso. Aleluia. Eu sei que o diaconato até esquentou a água. Obrigado, Jesus. Uma salva de palmas pelo diaconato. Irmão, eu dizer, da outra vez estava gelado. Mas frio psicológico. E a segunda coisa que eu quero pedir para vocês, quero pedir um favor para vocês. Enquanto depois a gente for orar e as pessoas vão estar se trocando para se batizar, eu queria pedir, se você puder nos ajudar a recolher e tirar as cadeiras de todo o auditório.
Nós vamos colocar, pode ser naquele paredão, a gente faz pilhas de 5 em 5 cadeiras. Pode ser? Só tem 365 cadeiras colocadas. Então, 368 para ser mais exato. Só para a gente, já porque durante essa semana a gente também vai fazer um mutirão de limpeza aqui e vai ser uma bênção também, em nome de Jesus. Amém? Então, eu quero, antes de tudo, nós vamos orar com as pessoas que vão se batizar nessa noite. Então, eu quero chamar todos aqueles que já confirmaram, vocês podem vir aqui diante do altar? Todos vocês podem vir aqui. Pode subir aqui no altar. Pode subir. Gente, esse altar é muito bom, Lipe, Ulisses, Dionei, pode ir tranquilo. Esse altar é forte. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Olha, irmãos, se tiver mais alguém, agora é a hora. Olha para alguém que está do seu ladinho assim, ó, agora é a hora. Amém. Mas eu quero convidar toda a igreja. Você pode se colocar de pé? Você pode estender a tua mão sobre a vida dessas, meu Deus, tomou uma goleada, gente. Ô, homens, me ajudem. 4-2 para as mulheres. Uma salva de palmas para as mulheres. Estenda a tua mão então sobre essas vidas aqui. E vamos orar, entregando este momento. Pai, nós te agradecemos por esta noite tão especial, por este dia tão especial, porque hoje, Senhor, a festa nos céus. A tua palavra diz, Senhor, que quando o pecador se arrepende, quando ele nasce de novo, Senhor, a festa no céu, o nome dele será escrito no livro da vida nesta noite, Pai. E eu sei, Senhor, que aqui aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E eu declaro, Senhor, um novo caminho, um novo começo sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui, Jesus. Senhor, que esta noite seja uma noite inesquecível na vida deles, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos a semana de todos os que estão aqui. Senhor, aqueles que irão voltar para a sua casa, aqueles que nesta semana pegarão a estrada, irão viajar, proteja a vida deles. Que eles todos aqui possamos ter uma semana maravilhosa, Pai, em nome de Jesus. Deus, nós entregamos o nosso futuro nas tuas mãos, e que semana que vem nós possamos estar aqui novamente para ouvir e aprender mais e mais de Ti. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Que Deus abençoe todos vocês.